Olá amigos do Grande Prêmio, estou de volta ao GP às 10, semana que não tem Fórmula 1. Então estou aqui para falar a respeito da categoria que chega à sua metade de campeonato, que já tem um campeão encaminhado, como se esperava desde o começo do ano. Mas eu queria falar a respeito de um tema que analisei nos últimos finais de semana, pegando por um gancho a declaração de Toto Wolff depois do GP da Itália, e como, no final das contas, a excelência da Mercedes, o domínio que a Mercedes exerce, acaba transformando a Fórmula 1 numa categoria monótona, mas principalmente não pela culpa de ela ser a melhor. No final das contas, a Mercedes acaba tendo culpa porque ela em si não proporciona algo bom para a Fórmula 1 em termos de disputa interna. Seguinte, gente, é claro que nós estamos vendo um domínio avassalador da Mercedes desde 2014, são títulos e títulos seguidos, e claro, com um piloto que há de ser o maior de todos os tempos em números, logo, imagino, é que seria triste acontecer isso no GP da Rússia, né, que é um horror de pista. Hamilton não merece fazer 91 vitórias naquela pista horrorosa. Ainda bem que Valtteri Bottas, que é um dos temas do vídeo, anda bem naquele circuito e há de promover alguma coisa, um sonho. Hamilton é o maior de todos os tempos, é o melhor de todos os tempos para mim, e claro que haverá uma discussão imensa a respeito disso, mas também porque Hamilton se transformou em algo muito além da Fórmula 1, também pelo que tem acontecido em 2020, com a mudança do mundo, com a pandemia, com os atos antirracistas, com os protestos e com o que a gente vem testemunhando que acontece nessa temporada do mundo, por assim dizer, enquanto passa uma ambulância. Mas eu queria lembrar uma declaração que Toto Wolff deu depois do GP da Itália, que eu leio na íntegra. Essa foi uma derrota para a Mercedes e uma vitória para o esporte. Foi um entretenimento muito grande hoje. E aí depois ele continua. É muito refrescante ver um pódio como esse, os pilotos mais jovens brigando na frente. Eu olhei para o pódio, foi muito bom, todos mereceram, fizeram grandes chamadas, guiaram muito bem, a batalha para a vitória foi muito boa e vê-los ali é muito bom para o esporte. Eles proporcionaram um grande entretenimento. No final das contas, é uma antítese da Fórmula 1 ver isso, porque Toto Wolff é o maior chefe de equipe que a Fórmula 1 proporcionou em todos os tempos. Quando ele chegou lá, arrumou a equipe a ponto dela ser dominante, como eu falei para vocês. E quando ele fala isso, que é uma vitória para a Fórmula 1, no final das contas, ele vê que quando a Mercedes vence, acaba sendo uma derrota para o esporte. E ele não tem culpa disso. Ele não tem culpa que Red Bull fez um carro horroroso para essa temporada, um carro que, além de não confiável, não anda tão bem assim, pior carro que a Red Bull fez nos últimos anos, e a Ferrari, um dos piores carros que fez na história. É chaminoso ver a Ferrari andando no ritmo de Haas e Alfa Romeo, brigando com a Williams por pontos, como aconteceu no GP da Toscana. Então, Toto Wolff não tem culpa que as rivalidades dele na Fórmula 1 acabam sendo pífias e patéticas, como diria o outro. Mas quando ele fala isso, embora ele não seja pago para a Fórmula 1 proporcionar um bom entretenimento, ele entende que o domínio da Mercedes acaba provocando uma monotonia. Mas ele também é responsável por quê? Porque ele provoca a monotonia interna de sua equipe. E aí eu falo claramente de Valtteri Bottas. Quando começou a temporada, Bottas veio com aquele discurso de eu sou o Valtteri Bottas 3.0, eu já sei onde bater Hamilton, já estudei tudo, já fiz fazer e acontecer. E no final das contas, se a gente pegar as 9 provas do campeonato, a única prova em que Valtteri Bottas andou na frente propriamente de Lewis Hamilton foi na primeira, no GP da Áustria, como ele costuma fazer inclusive. Ele começa bem o campeonato, mas ele não tem constância. Em outros campeonatos até, ele chegou a vencer uma ou outra prova. Nesse ano foram 9 etapas. 9 etapas, gente.
ele só andou na frente do Hamilton na Áustria. Foram 6 vitórias do Hamilton, uma dele, uma do Verstappen e uma do Gasly. É muito estranho que um piloto de ponta tenha um desempenho tão ruim, tão irreal como o dele. Todas as provas que ele larga atrás do Hamilton e fica atrás do Hamilton, depois de um tempo em que o DRS é aberto, ele não consegue estar um segundo atrás do Hamilton sequer para ameaçá-lo. E não é simplesmente uma questão de turbulência, de ar sujo, de downforce. Ele não acompanha o ritmo de Hamilton. E isso você viu também no GP da Itália. Ele largou na segunda colocação, caiu para sexto. Não conseguiu em nenhum momento atacar a posição de Daniel Ricciardo. Ficava no rádio, tem algum problema com o pneu? Tem um problema na asa? Será que tem acontecido? Não, o algo é ele. Valtteri Bottas é um bom piloto. Isso é inegável. Ninguém chega à Mercedes e ocupa um lugar que ele ocupa sendo um piloto ruim. O problema é que ele não é um piloto de ponta. Ele não é um piloto que ameace Hamilton. E aí também fica cômodo para Hamilton, porque ele fala, não, Valtteri me coloca até o limite, Valtteri me pressiona. É um jogo também do Hamilton fazer isso, porque no final das contas ele não quer ninguém atrapalhando a vida dele como fez Rosberg em 2016. Ele quer ganhar sem ter a preocupação de um companheiro de equipe que o ameace. E aí não adianta Valtteri Bottas fazer como no GP da Toscana e ficar, me coloca um pneu diferente do Hamilton, estando a 2,5 segundos e 3 voltas depois a diferença sobe para 7 segundos. Valtteri Bottas é uma escolha da Mercedes, é uma escolha de Toto Wolff, que teve oportunidade, pelo menos nos últimos 2 anos, de trocá-lo e colocar um piloto mais à altura para que, se ele tivesse preocupado com o entretenimento e a felicidade da Fórmula 1, colocar alguém ali que faça frente a Hamilton. Então, no final das contas, Toto Wolff também é responsável por isso. E se a gente olha para frente, tendo um calendário de 2021 normal com 22 etapas, mas tendo os carros desse ano, qual é a perspectiva que nós temos para o ano que vem? É ter um calendário maior e ter um sofrimento maior em ver Hamilton dominando as corridas e Valtteri Bottas chegando em terceiro, em sexto, em quarto, reclamando, eu não fui bem hoje, estou inconstante, não sei o que lá mais. Então, não adianta também a Mercedes, e na figura de Toto Wolff, reclamar, entre aspas, que a Fórmula 1 não tem entretenimento, sendo que ele, de fato, é o responsável direto por isso. Se a gente olha para o grid da Fórmula 1 hoje, muito se falava se deveria colocar Ocon e Russell. Talvez nenhum dos dois mesmo, hoje, faria frente. Nós temos de falar de George Russell. É legal ele ter 30-0 na classificação entre os seus companheiros, com Kubica no ano passado e com Latifi esse ano, mas é bom lembrar o que ele fez no GP da Toscana e em outras provas, em que ele largou muito bem no meio do pelotão e caiu. Nós temos de falar que George Russell é uma decepção de certa forma. Numa corrida de 12 carros, como essa do GP da Toscana, sendo que as Ferraris e a Haas se arrastavam, ele não terminou na zona de pontos. Ele relargou na última largada, por assim dizer, desculpe o pleonasmo, em 8º e caiu para último. Então, Russell não é o maduro o suficiente para estar num carro de ponta. Não faria isso. Ocon está sofrendo na Renault. Não encontrou a sua forma depois de ter tirado um ano sabático a forceps da Fórmula 1. Quem a gente olha para o grid mais ou menos hoje, que poderia ocupar essa posição muito mais de confronto e também não atrapalhando o ambiente interno da Mercedes, seria Daniel Ricciardo, por exemplo, que está louco para vencer, louco para ter uma chance de disputar o título e tem capacidade de fazer isso. É um ótimo piloto, tira muito mais do carro da Renault do que consegue. Poderia ter conseguido o pódio não fosse a relargada bandeira vermelha final do GP da Toscana. É um piloto em ação, um piloto combativo. Quando estava na Red Bull fazia frente a Verstappen, o que não acontece hoje na própria Red Bull. Então é o piloto que seria ideal nesse momento para que a Fórmula 1 tivesse mais entretenimento. Enquanto isso, Toto Wolff usa a máxima de que em time que está ganhando não se mexe. E não mexer em Valtteri Bottas transforma a Fórmula 1 no que nós estamos vendo. Transforma a perspectiva de um campeonato 2021 igualzinho de 2020. São 9 provas até agora, 7 poles de Hamilton, 2 de Bottas. Nem as poles
Bottas tem conseguido alcançar Hamilton nessa temporada. E olha que ele é um piloto rápido, é um piloto de classificação muito bom, mas nem isso tem conseguido acompanhar. Na corrida, Bottas é uma tristeza. Então, é por isso que a Fórmula 1 continua assim. Hamilton vai ser octacampeão em 2021, de 21, 22 etapas. É capaz que vença 13 ou 14, até porque nós não vemos perspectiva de que a Red Bull vai fazer um carro novo, não tem nenhum porquê, muda o regulamento em 2022, vai gastar dinheiro, eles mesmos, o próprio Verstappen já dá como perdido o campeonato e já fala em 2022, a Ferrari também a mesma coisa, então é ótimo ver uma equipe dominante e o trabalho de excelência, de perfeição que tem Toto Wolff. Ele mesmo está falando que está cansado, que pode ser que divida as funções com a sua mulher Suzy Wolff. Eu tenho para mim que em algum momento o Toto Wolff vai assumir alguma posição na Aston Martin, até porque é acionista, porque é amigo de Lawrence Stroll e talvez porque também queira buscar ares novos. Ele não tem mais o que se provar. Não tem mais o que se provar. Então talvez, sendo um chefe de equipe, guiando um outro campeão, no caso Sebastian Vettel, ele tenha uma nova emoção na carreira. Porque do jeito que está, ele vai continuar no comando de uma equipe amplamente dominadora, mas faltou um pouquinho de ousadia nos últimos anos para Toto Wolff tirar Valtteri Bottas, que é um piloto não apto a correr numa equipe de ponta. E é uma pena porque nós que gostamos de Fórmula 1, no momento, por exemplo, que aqui os brasileiros voltaram a falar de Fórmula 1 nesse ano, sobretudo pelo que está acontecendo em termos de transmissão, da narração do Everaldo Marques, por exemplo. Há um movimento mais interessante do público em relação à Fórmula 1, os números de audiência são bons, têm aumentado a cada final de semana, é claro que não vão ser os números do que era 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas são números bons para um esporte de nicho, que ainda procura uma TV aberta para continuar se estabelecendo aqui, tendo o maior público mundial de Fórmula 1, por assim dizer, mas é triste ver como não só nós brasileiros, mas é interessante ver como nas redes sociais, quando começa uma corrida, todo mundo meio que fala, come on, Valtteri, né? Todo mundo vai esperamos de você, Valtteri, para ter uma corrida boa. E logo na largada, ele já mostra que não será possível acontecer isso. Embora ele tenha largado bem, por exemplo, no GP da Toscana, e as circunstâncias levaram o piloto finlandês para a segunda colocação, mesmo assim ele não consegue ser combativo, ele não consegue ir para cima e não consegue proporcionar que a gente tenha na Mercedes, na disputa interna da Mercedes, algo que nos mova. Nós vamos terminar a temporada de 2020 tirando todos os problemas que vimos de pandemia e a questão dos protestos. Nós tiramos o GP da Itália de 2020 como o marcante do ano, embora tenha havido corridas boas esse ano. GP da Inglaterra, né, que Verstappen venceu, foi muito interessante ver a queda da Mercedes e como a Red Bull se recuperou. O GP da Áustria, o primeiro, foi até interessante, pelo que aconteceu com Alex Albon e Hamilton no final, mas a gente espera algo mais da Fórmula 1. Esperar algo mais da Fórmula 1 seria esperar algo interno da Mercedes. Eu gostaria muito que, se chegasse no final do ano e Bottas, por exemplo, não terminasse na vice-liderança na vice-liderança do campeonato, que a perdesse para Verstappen, que Toto Wolff chegasse uma cláusula de contrato lindíssima para falar assim, poxa, você tem esse carro na mão e você não conseguiu terminar na frente de um piloto que tem abandonado 3 ou 4 corridas no ano, porque o carro da Red Bull tem quebrado muito. E aí nós vamos dispensá-lo e procurar uma outra opção. Não vai acontecer. Então, é triste ver que no período de um ano, mais esses próximos meses, nós veremos uma Fórmula 1 protocolar, como vimos nos outros anos. Mas havia uma chance de mudança. E Toto Wolff, lamentavelmente, preferiu seguir com o que tem. Então, é triste e ele mesmo assente que não é uma vitória para a Fórmula 1 no final das contas. Eu queria saber de vocês, Valtteri Bottas é o problema, entre aspas, da Fórmula 1? A Mercedes deveria trocá-lo por quem? Há algum piloto? Scott Dixon, não seria uma maravilha? Não, tudo bem, deixa ele lá. Na Indy. O Dixon vai ser hexa na Indy, com um trabalho de excelência de um piloto que é o Hamilton daquela categoria. Mas, obviamente, não tem espaço para o Dixon na Fórmula 1 de hoje, até porque ele está com 40 anos, não faz nem sentido. Mas que a Mercedes deveria se preocupar
em ter uma briga interna dentro dos seus parâmetros e um piloto melhor, eu creio que sim. Fale isso aqui nos comentários. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, eu lamento por você, mas há tempo. Se inscreva, ative as notificações e, se puder, seja membro do canal do Grande Prêmio. É só clicar aí no botão Seja Membro. Nós temos 3 opções de planos e 2 delas, o Hat-Trick e o Grand Chelem, dão as possibilidades para você ter conteúdo exclusivo e participar conosco do grupo do WhatsApp. Conteúdo, papo legal, bacana e tchubi-tchubi, como diria Rodrigo Berton, nesse nosso grupo do WhatsApp. Grandes pessoas que geram conteúdo, geram temas para nós, tá bom? Fico por aqui, boa semana para todos. Final de semana que vem nós temos o GP da Rússia, que alegria, puxa vida, lá no circuito de Sochi, e teremos muita cobertura do Grande Prêmio, não só da Fórmula 1, mas de todas as demais categorias. Valeu, gente, um grande abraço e beijo para vocês. Tchau.